Muito bem, rapaziada, vamos aqui para uma edição express do Switch TV Show, até porque ontem tivemos uma rodada bem curtinha, né? Em meio à loucura que foram os playoffs da NFL ontem, né? Os dois jogos, né, do Wild Card foram incríveis. Tivemos alguns jogos da NBA, tivemos algum ou outro interessante, mas a rodada ontem foi bem qualquer coisa. E daqui a pouco eu tenho que sair em viagem, né? Tenho que ir lá pros meus pais, como eu vou em todo domingo, vocês já estão ligados. E eu acordei atrasado pra caralho. Então, mano, hoje tá loucura. Hoje vai ser realmente uma edição bem da Express mesmo. Nem vai ter musiquinha, nem vai ter muita firula. Vou só falar rapidinho sobre os jogos de ontem, comentar um pouquinho sobre cada um dos jogos. Tem uma notícia que eu tenho que comentar aqui, que é da suspensão do Dennis Schroeder. Quase não. Teve porradaria na NBA que rendeu a suspensão pro Schroeder, tem que falar sobre isso. Então, vamos aqui começar, só vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo. Vou pedir pra você também dar uma olhadinha nas promoções da Centauro. O Centauro tá com promoções muito bacanas nesse janeiro, né? Vários produtos com 30%, 40% de desconto. E usando o cupom SWISH10, você consegue 10% de desconto a mais. Então, vai na Centauro, dá uma olhadinha nos produtos e usa o cupom SWISH10, fechou? Vamos lá então, cara, roda a vinhetinha e aí na volta eu já começo a falar sobre os jogos de ontem da NBA. Bora! Vamos lá, pessoal, aqui, mano, vai ser realmente hoje bem do Express. Falar sobre Cleveland e Minnesota, foi o jogo que abriu a rodada de ontem, né, o jogo da tarde, matinezinha. O Cavalier jogando em casa venceu o Minnesota Timberwolves numa grande atuação ofensiva do Cavs, né? Foram 146 pontos marcados ontem. O Cavs teve 5 jogadores passando dos 20 pontos. Donovan Mitchell com 28, Evan Mobley com 24, Jalen Tyson com 23, Garland com 22, Sam Merrill com 20, né? Uma coisa impressionante. Ainda teve um Jarrett Allen com 16, 11. Então foi uma atuação coletiva muito boa do Cavs, pelo menos na parte ofensiva. Foi a terceira maior marca do time de pontos na era Kenny Atkinson, né? Então uma marca importante. Defensivamente o time foi mal, até porque tomou 134 pontos, mas no fim o que vale é a vitória. Boa vitória do Cavs. Cavs chegando à sua 22ª vitória na temporada. Minnesota, a sua 14ª derrota. Destaque de Minnesota, Naz Reid. 25 pontos aí pro Naz Reid, mas não foi o suficiente. Aí a gente teve o Pacers atropelando o Miami Heat, né, jogando em casa lá em Indianápolis. O Pacers venceu por 123-99, né? Andrew Nembhard brincando de jogar basquete ontem. 29 pontos, 9 assistências com nenhum turnover para ele. Né, foi a primeira vez desde novembro que o Pacers engatou vitórias seguidas, tá? Resultadaço do Pacers, que chega à sua humilde 8ª vitória. E o Heat, que teve Tyler Hero vindo para 21 pontos, sofreu sua 18ª derrota. Aí a gente teve o Clippers seguindo, né, a sua recuperação na temporada, vencendo o Detroit Pistons por 98-92. Jogo duríssimo, placar baixo, jogo pegado, né? O Clippers começou o jogo bem mal, tomando 28-14 no primeiro quarto, mas conseguiu se recuperar e no quarto período dominou, né? Defensivamente o Clippers amassou o Pistons e no ataque as coisas funcionaram super bem. Foi 30-16 na última parcial que garantiu a vitória para o Clippers. 15ª vitória do Clippers na temporada, 9ª nos últimos 11 jogos. A reação segue. Vale o destaque total pro John Collins, né? Ontem foi o melhor jogo dele com a camisa do Clippers. 25 pontos, 7 rebotes, 4 roubos de bola, 4 tocos com 5 bolas de 3. Jogaço do John Collins e grande vitória. Grande vitória do Clippers, que segue aí a sua, né, retomada na temporada em busca de um lugar, né, no play-in. Aí a gente teve Spurs e Celtics, esse jogo aqui eu não vou me estender muito, porque tem vídeo no canal sobre esse jogo, mas basicamente foi mais uma grande atuação de Victor Wembanyama saindo do banco. O Wembanyama decidiu o jogo ontem, né, um jogo que durante os 3 primeiros quartos foi todo do Celtics, todo do Jaylen Brown, jogando pra caralho, mas aí no quarto período as coisas mudaram, né, a defesa de San Antonio travou o ataque do Celtics, o Jaylen Brown fez um quarto período horrível, ficou 1 de 9 no quarto período,
muito mal, tomando péssimas decisões, escolhendo mal os arremessos. E o Spurs soube tirar vantagem disso, soube capitalizar bem em cima disso. E o Embiid foi absurdo no final, né? Teve toco pra cima do Jaylen Brown, teve dunk na transição, teve 2 arremessos clutch ali no mid-range que decidiram a partida. O Wembanyama foi incrível, 21 pontos em apenas 26 minutos, ele que de novo veio do banco, né? O 6º homem, Victor Wembanyama. Decisivo pra caralho, 21 pontos pro homem. De'Aaron Fox ontem também fez um ótimo jogo, 21 pontos, 9 rebotes, 6 assistências, conseguindo um roubo de bola importantíssimo no final da partida. Então, uma grande vitória de San Antonio, fora de casa, jogar no TD Garden nunca é fácil. Então, resultado muito bom aí pra San Antonio, que chega à sua 27ª vitória, né, na temporada. E o Celtics sofre sua 14ª derrota. Celtics que entrou na rodada como vice-líder isolado, agora já divide a vice-liderança com o New York Knicks. Destaque do Celtics, Brown e White. Apesar dos dois terem ido muito mal no quarto período, o jogo em si dos dois foi bom, mas o quarto período de ambos foi bem abaixo. Aí a gente teve o Bulls atropelando o Dallas Mavericks, 125-107, vitória azaça do Bulls ali no United Center. E aí tem alguns destaques, né? Você pode destacar, por exemplo, o Ayo Dosunmu, que veio para 20 pontos, 8 assistências, com 4 roubos de bola, matando 3 de 4 no perímetro, foi muito bem. Você pode destacar Kobe White com 22 pontos, você pode destacar Vucevic com 15-12, Buzelis com 15 pontos, apesar de ter ido muito mal no perímetro, né? Kevin Huerter ontem veio bem do banco, então foi um jogo bom do Bulls, bem bom mesmo. Ao mesmo tempo foi uma atuação muito fraca de Dallas, né? Dallas sem Anthony Davis, que machucou a mão, pode ficar meses fora o Anthony Davis, meu Deus do céu, brincadeira. E ontem, sim, não teve resistência na defesa, o ataque foi muito mal, Cooper Flag fez um jogo muito ruim, só 11 pontos em 28 minutos, foi muito mal o Cooper Flag. E aí não teve jeito. Derrota para Dallas, 25ª derrota, vitória do Bulls, 18ª vitória. E para encerrar, a gente teve Charlotte conquistando uma das vitórias mais inacreditáveis da temporada, né? O Hornets ontem venceu o Jazz fora de casa por simplesmente 150-95, pô. 150-95. A gente tá falando de uma vitória de 55 pontos. O que é a 2ª maior vitória da história do Hornets em termos de diferencial de pontos. A 2ª maior derrota da história do Jazz. A 4ª maior vitória de um time fora de casa no século na NBA. A 5ª maior vitória de um time fora de casa na história da NBA. E a maior vitória, né, a vitória mais, né, como eu posso dizer, larga de um time na temporada. Foi, cara, bizarro. Realmente bizarro o que o Hornets fez ontem. Ninguém entendeu nada. Surreal. Realmente surreal. Simplesmente 9 jogadores do Hornets com mais de 10 pontos. Bizarro, mano. Bizarro o atropelo que o Jazz tomou ontem. Cara, o Jazz tomou 45-14 no primeiro quarto, mano. Aqui o jogo acabou, velho. Aqui o jogo acabou. Surreal. 14ª vitória de Charlotte, 25ª derrota do Jazz. Essa aqui é uma que o Jazz não vai esquecer, hein? Não vai esquecer. Então, cara, sobre os jogos de ontem, é basicamente isso. Pra encerrar, eu só quero... E eu preciso comentar sobre essa informação aqui do Schroeder, porque, bicho... Seguinte, ontem saiu a informação de que o nosso querido alemão, Dennis Schroeder, teria sido suspenso por 3 jogos, tá? Teria sido suspenso por 3 jogos por ter tentado agredir um jogador do Lakers depois do jogo entre Kings e Lakers no dia 28. No dia 28, os dois times se enfrentaram e, segundo informações, o Dennis Schroeder, cerca de 40 minutos depois do jogo terminar, foi pra cima do jogador do Lakers, que a princípio não sabíamos quem era. E aí a NBA descobriu, obviamente, e aí resolveu suspender o Schroeder. Tá. Beleza. Poucos minutos depois, o Chris Haynes veio com a informação de que o tal jogador que o Schroeder quis agredir era simplesmente Luka Doncic. Sim, Luka Doncic foi ameaçado por Dennis Schroeder e mais.
Segundo informações, o Schroeder teria dado um tapa na cara do Luka Doncic. Tinha lá Capitão Nascimento. Dennis Schroeder perguntou quem tava com a K. O Luka falou que era estudante e o Dennis Schroeder desceu a lenha nele. E o curioso, o Luka tava com o DeAndre Ayton indo embora. O DeAndre Ayton não teve a capacidade de defender, impedir que o Schroeder desse um tapa na cara do Luka Doncic. É brincadeira, hein, DeAndre Ayton? Aí não presta pra nada, né, porra? Tá de brincadeira, doidão. E aí é isso. O Dennis Schroeder deu um tapa no Luka, vai ficar fora por 3 jogos. O que, na verdade, o que me surpreende, né? Só 3 jogos. Pô, o cara bateu no Luka. Deu um tapa na cara. Mesmo eu adorando o Dennis Schroeder e achando, pô, um puta entretenimento isso, né? Lembrando que o canal Sujo TVBR não apoia, né, a violência. Pô, 3 jogos é muito pouco, gente. O Ja Morant ficou fora, porra, 6 meses, né? Por ter aparecido ali com a arma. Não tô falando que é a mesma gravidade, mas, pô, o maluco agrediu outro jogador, bicho. Pô, 3 jogos é muito pouco, mano. É muito pouco. A NBA tá de sacanagem aqui. Mas, enfim, loucura, né? E aí tem, né? Aqui, né, soltaram aqui o compiladinho do dia do jogo, que os dois ficaram se provocando, que o Luka foi falar pro Schroeder, pô, você tinha que ter assinado aquele contrato, né, que foi quando em 2021 o Lakers ofereceu um contrato de 84 milhões, o Schroeder não quis, e acabou que depois ele teve que assinar pelo mínimo com o Celtics e perdeu uma puta grana. E aí o Luka ficou falando isso pro Schroeder, ficou provocando o Schroeder ficou respondendo, falou que ia pegar ele depois e tal. E, de fato, o Schroeder pegou ele depois, né? De fato, o Schroeder, lá, Buddy Revell, pegou o Luka Doncic na saída. Inclusive, né, o Te Pego Lá Fora é um grande filme. Quem nunca assistiu o Te Pego Lá Fora é um belíssimo filme. Buddy Revell, um dos maiores vilões da história do cinema moderno. E é isso, mano. Porradaria, tapa na cara, dedo na cara, xingou a mãe e vai tomar 3 joguinhos de suspensão. Olha aí, hein? Cara, que loucura, bicho. Que loucura. E eu reitero, 3 jogos é muito pouco. É loucura ele só pegar 3 jogos de suspensão. Loucura. Loucura. Enfim, com essa fofoquinha, com essa porradaria, a gente encerra a edição de hoje. Realmente é uma edição bem express. Só pra pontuar mesmo os jogos de ontem, só pra não deixar passar batido. Obrigado, viu, pela sua audiência nesse domingão. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Hoje tem cobertura da rodada. Rodada boa pra caralho, então fica ligado. Amanhã a gente volta pra falar sobre todos os jogos e pra falar também sobre a rodada de hoje do White Card da NFL. Inclusive tem vídeo sobre os 2 jogos de ontem. Vale a pena ver. E obrigado, tá, gente? Obrigado pela audiência. Tamo junto. Show, beijo e tchau.